Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Quero saber de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente também a sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Tocantins. Ele chegou a Araguaína, no norte do estado, onde fez visita às obras de modernização e qualificação do aeroporto. Uma multidão se reuniu na entrada do aeroporto de Araguaína, onde o presidente desembarcou. O trabalho de modernização e ampliação do aeroporto de Araguaína corresponde ao serviço de drenagem, terraplanagem, para regularização de faixa de pista, áreas de segurança das cabeceiras e do fim da pista, além das cercas de segurança do aeroporto, entre outras obras. O presidente Jair Bolsonaro também fez uma vistoria aos trabalhos de construção da ponte sobre o rio Araguaia, no município de Xambioá, divisa entre os estados do Tocantins e Pará. E em São Geraldo do Araguaia, no Pará, em um caminhão, o presidente, ao lado do ministro Tarcísio, foi saudado por populares. Hoje passamos por aqui, uma visita técnica com alguns ministros. Valeu. Vistoriando uma grande obra para a região. A ponte de São Geraldo a Xambioá. Outros que no passado se vangloriavam de defender o povo, na verdade, nada fizeram pelos habitantes dessa região. Um governo que teve um dos menores orçamentos da União, mas um dos que mais realizou obras em todo o Brasil. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Um governo que olha e cuida dos mais pobres. Um governo que é brasileiro não apenas no discurso, mas na prática. E Bolsonaro ainda participou da cerimônia de lançamento do programa DNA do Brasil, Talentos, que vai atender crianças e adolescentes do Tocantins. A iniciativa é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conta com parceria com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte. A ministra Damares Alves também participou da cerimônia. Conforme o governo federal, o programa vai identificar talentos para o esporte e na vocação profissional. Está no projeto DNA, da Damares, da primeira-dama Michele, investindo, sim, também nas crianças, bem como sempre ao lado das crianças portadoras de deficiência. Damos o melhor de si, buscamos atender a todos os brasileiros. Primeira coisa, zelando pelo dinheiro público. Estamos há 3 anos e 3 meses sem corrupção no governo federal. Dizer a todos vocês que esse projeto DNA substitui um antigo aqui do estado de Tocantins. A intenção de integrar e descobrir talentos é muito bem-vinda. E essa notícia é emocionante. O presidente Jair Bolsonaro informou que reencontrou, durante a sua agenda em Araguaína, Tocantins, a menina Alícia Silva. Ela tem 12 anos, que teve o coração transplantado. Na época da cirurgia, o órgão foi transportado em um avião da Força Aérea Brasileira. O presidente Bolsonaro foi às redes sociais para mostrar o emocionante reencontro. A Força Aérea transportou o coração para ela. E agora ele volta aqui em Araguaína, Tocantins. O coração tá batendo legal? Tá. Tá funcionando aqui? Você tá feliz, hein? Pela sua cara, você tá aprontando muito em casa ou não? Não. Mas estuda bastante. Sim. Você viu que cobramos ações para combater e, sobretudo, punir também elementos que passam o dia matutando e fazendo atos ilícitos para golpear o cidadão de bem através de ferramentas importantes, como
mecanismos na internet, o Pix, ligações telefônicas, enfim, essas práticas que tiram o sossego de muitos brasileiros, inclusive do padre Fábio de Mello, que teve seu Instagram com 25 milhões de seguidores hackeado nos últimos dias. Pois bem, gente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou agora o primeiro plano tático de combate a crimes cibernéticos com o objetivo de prevenir e reprimir esse tipo de delito no país. São crimes que causam prejuízos enormes ao cidadão, às empresas e ao setor público. Infelizmente, eles estão cada vez mais recorrendo a isso, principalmente por meios eletrônicos, na expectativa de não serem encontrados. Mas eles estão enganados. Vamos enfrentar esse tipo de crime com estratégia, planejamento e inteligência, ressaltou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A construção do documento pelo Ministério foi feita a pedido do ministro Anderson Torres, logo após o encontro, em setembro de 2021, com a cúpula da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Na ocasião, as ameaças cibernéticas e os prejuízos aos cidadãos, setor público e empresas foram ressaltadas pela entidade. Um dos pontos do plano tático é a assinatura de um acordo de cooperação entre a Polícia Federal e a FEBRABAN, que facilitará o compartilhamento de informações visando medidas preventivas e educativas de forma a tornar o espaço cibernético mais seguro, identificando e punindo organizações criminosas. Segundo a pasta, o plano tático prevê a criação de um banco de dados de ocorrências que terá o amplo acesso das polícias judiciárias da União e dos estados. Dessa forma, os modelos de investigações e soluções de crimes poderão ser replicados de forma eficiente em todo o país. Finalmente, gente, é uma atitude e que funcione, que seja prática, que a Polícia Civil nas entidades, aliás, nas cidades menores, ou então as especializadas, ou a Justiça, que isso funcione, que dê condições de trabalho. Não dá para acreditar que um cidadão cai na armadilha de mandar um Pix para um elemento com CPF, conta em banco, e nada possa ser feito contra. O elemento não possa ser identificado e fica por isso mesmo. E o prejuízo com o brasileiro de bem, não é? Embora algumas vezes o banco até faça o ressarcimento, mas o cidadão que fez um Pix, tchau, não é? Mas o CPF do indivíduo, do elemento, está lá, disponível. A polícia tem que ter condições, tem que ter a questão aí de resolver, de chegar nas pessoas que estão envolvidas. Parabéns ao Ministério da Justiça agora pela iniciativa. E você sabe, Bolsonaro esteve de aniversário, um dia depois a primeira-dama Michele Bolsonaro, não é? E uma das homenagens que o presidente recebeu foi inusitada. Bolsonaro recebeu troféu de maior pescador de traíras do Brasil. A homenagem foi feita pelo secretário nacional de Pesca, Jorge Seife. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo secretário em suas redes sociais. Agora é oficial. Jair Bolsonaro, o maior pescador de traíras do Brasil, com direito a troféu, disse ele. Eu, como secretário nacional de pesca, posso lhe premiar como o maior pescador de traíras do Brasil. Traíra. Aí sei. Valeu, Caio. A TV Globo foi condenada a pagar multa de quase 10 milhões de reais ao Procon por propaganda enganosa em relação à transmissão de jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2019. A condenação foi em segunda instância, já na 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com o Procon, a Globo anunciou a transmissão de todas as partidas do Brasileirão nos canais Premier e no streaming Premier Play. Entretanto, a emissora não havia fechado acordo com o Palmeiras e com o Atlético Paranaense. Sendo assim, os jogos do Palmeiras só passaram a ser transmitidos a partir da 6ª rodada. Já com o Atlético, nem chegou a haver acerto. Além de sentirem-se lesados com o torneio incompleto, à época os usuários também reclamaram que não receberam o dinheiro de volta após o cancelamento. Para o Procon, houve descumprimento do dever de informação e transparência em razão de uma oferta que a Globo sabia ser inverídica, já que ainda não detinha os direitos de imagem de todos os clubes.
A Globo, por sua vez, acionou o judiciário em busca da nulidade da multa sob a alegação de que houve abuso do PROCON. Os advogados da emissora carioca afirmaram que o órgão usou documentos de 2018 como se fossem de 2019. No entanto, a queixa da emissora rendeu uma bronca do desembargador responsável pelo caso. O magistrado manteve a condenação de quase 10 milhões de reais de multa por propaganda enganosa. E Siqueira sumiu, gente. É verdade, em um dos seus programas, deixando o público preocupado. Público acostumado a sempre ter Siqueira Júnior ao vivo na Rede TV, direto de Manaus. Em um de seus últimos programas agora, a Rede TV simplesmente retransmitiu um programa previamente já apresentado, um programa antigo. E a falta de Siqueira ao vivo gerou ruídos, já que o Alerta Nacional habitualmente é ao vivo e sob o comando de Siqueira Júnior. Depois de ser exibido em edição repetida, o público que assistiu à reprise do dia anterior reclamou nas redes sociais. E através do Twitter, a TV A Crítica de Manaus, no Amazonas, que gera a transmissão do programa de Siqueira Júnior para a Rede TV, deu poucos detalhes sobre o que aconteceu, argumentando que estiveram com problemas técnicos na transmissão ao vivo. Saída de alguns elementos, personagens, parceiros de Siqueira, refletindo também ainda as dificuldades de Siqueira em relação àquela perseguição que ele sofreu nos últimos meses, tendo algumas dificuldades, o apresentador que é muito conhecido e popular na Rede TV. Você viu que boa notícia? O Ministério da Economia anunciou que zerará as tarifas de importação sobre o etanol e de 6 alimentos até o final deste ano. Além disso, foi anunciada a redução em 10% de forma permanente da tarifa que incide sobre bens de capital, de informática e telecomunicação. De acordo com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, as estimativas mostram que a redução na tarifa do etanol poderá diminuir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba. As medidas devem gerar um custo de R$1 bilhão por ano aos cofres do governo federal. A perda de arrecadação, porém, não precisa ser compensada por se tratar de um imposto regulatório. Já sobre os alimentos, Ferraz diz que zerar o imposto de importação de alguns itens da cesta básica seria um fator que contribuiria para o arrefecimento da dinâmica inflacionária. Os alimentos que terão imposto de importação zerado são café moído, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. E atenção para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.